Atendimento e LGPD. Como ser mais transparente com o consumidor. Um painel com Diego Campos, CTO e sócio do Reclame Aqui. Fernando Bolso, sócio da área de proteção de dados da Batista Luz Advogados. Fernanda Toscano, Head de TI da Veloy. E Paulo Alessandro, Head of Sales Engineering da Tempest. Olá pessoal, boa tarde. Queria agradecer aí a audiência de todo mundo que está assistindo a gente nesse RA Trust 2021. A gente está aqui agora para falar de um tema que certamente foi um dos top 3, top 5 temas mais falados nas companhias, nas corporações nos últimos 2 anos. E é um tema importante, ele traz uma lei contemporânea, uma lei que versa sobre como os dados de pessoas físicas vão ser coletados, vão ser armazenados, tratados, utilizados pelas corporações, pelas entidades públicas. E o Brasil é um dos países que tem legislação própria, específica para esse tema. É uma lei que vem trazer um pouco de segurança e proteção para todo cidadão. Garanto que você, como consumidor, você, como cidadão brasileiro, você já deve ter se perguntado como é que determinada empresa, às vezes, sabe teu telefone e está te ligando para te ofertar alguma coisa que talvez você tenha interesse. E você não faz a mínima ideia de como aquela empresa conseguiu o teu telefone, conseguiu o teu e-mail. Quando você entra num site que você nunca visitou e, de repente, chega um e-mail para você sem você ter se cadastrado em lugar nenhum. Então, a LGPD ela é uma lei que vem trazer um pouco de norma para esse cenário. O Brasil não é o único país que tem uma lei específica. A lei brasileira ela é muito inspirada na GDPR, que é a lei europeia. E hoje a gente está um pouco aqui para falar disso, com um viés levando um pouco para atendimento, que é um pouco do que o RA Trust traz de tema e traz de conteúdo para o público, para todo mundo que está assistindo a gente, mas a gente vai tentar sair do lugar comum e tentar falar disso um pouco mais transversal, olhando para a empresa, para uma corporação como um todo. A nossa plateia é formada, em sua maior parte, por profissionais de atendimento ao cliente. E vocês, mais do que ninguém, sabem que para a gente fazer um atendimento adequado lá na ponta, um bom atendimento para o nosso cliente, todas as outras áreas de back-office para trás, operacionais da companhia, tem que dar um suporte. E a LGPD ela fala muito com isso. Então, a LGPD não é um problema do jurídico, não é um problema da TI. A LGPD é uma cultura que precisa começar a ser desenvolvida dentro das corporações, com viés de proteção de dados e de privacidade dos nossos clientes. Para me ajudar hoje aqui para falar um pouco sobre isso, eu tenho aqui um time ultra capacitado para a gente desenvolver e entregar a missão de levar um conteúdo de qualidade para vocês, informativo. Vou apresentá-los aqui, eles já apareceram na vinheta, mas queria dar as boas-vindas para eles, para a Fernanda Toscano, que é Head de Tecnologia da Informação da Veloy, o Fernando Bolso, que é sócio da área de proteção de dados do Batista Luz. A gente tem também o Paulo, mas o Paulo está com um probleminha de conexão, ainda não conseguiu entrar aqui para participar com a gente, então logo a gente resolva isso, ele entra também. Então, eu queria pedir para vocês rapidamente se apresentarem, dizerem um pouco sobre vocês mesmos, sobre as funções, sobre as empresas onde vocês atuam, para o pessoal ficar um pouco mais contextualizado com a gente. Eu sou a Fernanda Toscano, eu sou responsável pela área de tecnologia da Veloy. A Veloy é uma empresa que é uma unidade de negócio, na verdade, dentro da Alelo, e a gente faz parte de um grupo que está dentro da holding da Elopar, onde a gente tem o Banco do Brasil e o Bradesco como sócios.
Eu estou na companhia há pouco tempo, mas já participo desse tema de LGPD desde o nascimento dele, desde o princípio. E é um assunto bacana e, como o Diego falou, acho que ele estava no top 1 das discussões dos últimos anos dentro das companhias. E, como ele falou, isso não é um tema de tecnologia, nem do jurídico, é um tema corporativo. E só assim que a gente sai do outro lado, né? Meu nome é Fernando, eu sou o sócio responsável pela área de proteção de dados do Batista Luz Advogados, escritório que atende aí clientes de todos os setores na economia, nesses processos de adequação e agora em consultoria ou atuação como encarregado externo. Tenho mais de 10 anos de experiência com direito e tecnologia, venho coordenando esse time em todas as atividades, espero poder contribuir aqui com esse debate e tema tão importante. Legal, sejam bem-vindos novamente. Bom, a gente tem todo tipo de público, né? Então a gente tem pessoas que estão mais atentas e sabem mais sobre LGPD, outras pessoas menos. Então eu vou fazer uma introdução rápida aqui só para a gente começar o debate e a conversa. Então, LGPD é o acrônimo de Lei Geral de Proteção de Dados, né? É direto. E como eu disse antes, é uma lei que versa aí sobre proteção dos dados de pessoa física. A lei brasileira ela foi publicada em 2018 e foi concedido ao mercado 2 anos para adequação. Então, ela foi publicada em agosto de 2018 e a gente teria até agosto de 2020 para se adequar. A gente não precisa dizer que, nesse meio tempo, 4 meses antes da lei entrar em vigor, a sociedade como um todo mundial foi acometida pela pandemia da Covid-19. E conversa vai, conversa vem no Senado, no Congresso, Câmara dos Deputados, vai esticar o prazo, não vai. Em algum momento se falou da vigência da lei e sair de agosto de 2020 para maio de 2021, e as sanções começarem apenas em agosto de 2021. O que aconteceu foi que as sanções foram mantidas para agosto de 2021, e quando eu falo sanção, é a pena para alguém que infringir ou que quebrar alguma coisa que está prevista na LGPD. Mas a vigência da lei começou em setembro de 2020. Ou seja, teve ali um mês, um pouco mais de um mês ali de hiato entre a entrada prevista e a entrada que aconteceu de fato, e isso gerou o que os juristas gostam de chamar de cenário de insegurança jurídica. Muito por conta de que a agência reguladora, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela ainda não tinha sido estabelecida. Ou, se ela tinha sido estabelecida burocraticamente, ela, na prática, ainda não existia. E faz parte da função dessa agência dar algumas diretrizes, inclusive, de coisas que a lei deixa um pouco sem muita objetividade, coisas que empresas e corporações que precisam seguir determinada norma que ali está redigida, precisariam de alguém para fazer uma consulta e entender quais seriam as boas práticas, vamos assim dizer, ou quais são as diretrizes para serem seguidas. Mas a lei aqui é Brasil, a gente sabe como funciona, a lei entrou em vigor, sem agência regulatória, e as empresas estão correndo atrás desde então para cumprir o que a lei prega. Feita essa primeira introdução, e olhando para um prisma de que faz pouco mais de um ano que a lei entrou em vigor, faz pouco mais de 2 meses que as sanções começaram a vigorar, eu queria já começar destinando uma pergunta para o Fernando. Se a gente pensar em atendimento a cliente, Fernando, se tem uma coisa, não sei se a gente pode dizer, se tem uma coisa que pegou, se é que a gente pode dizer isso, foi aquele aviso de cookie nos sites, que o Diego Vinhas até comentou aqui um pouco antes da gente entrar. O aviso de cookies pegou, porque se você pensar uns 3 anos atrás, 4 anos, era raro ver um site que apresentava aquele tipo de informação para o cliente. Agora, todo site tem, então pode dizer que isso pegou. Mas só o aviso de cookies, ele é suficiente para uma empresa cumprir o que a LGPD determina? Ele é suficiente para garantir para um cliente que aquela empresa está adequada à norma e está protegendo bem os dados dela? Acho que é uma pergunta que o advogado não precisa responder, depende, né? Essa é fácil.
A resposta é não, né? Tem uma série de medidas que precisam ser adotadas. Os cookies fazem parte de um espectro muito pequeno dos processos e dados tratados pelas companhias. A Lei Geral de Proteção de Dados, como você comentou, é uma lei que regula o tratamento de dados pessoais, dados de pessoas físicas, no ambiente online e offline. Então, ela não é uma lei de internet, ela se aplica, por exemplo, no atendimento numa loja ou em algum outro local que é coletado ali dados pessoais dos clientes, ou até mesmo, eventualmente, de colaboradores, porque ela se aplica, sim, a dados corporativos. Então, um dos grandes mitos da lei, né, é que ela se aplica a empresas B2C apenas. Não, na verdade, empresas B2B que têm um volume grande de dados pessoais também estão sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. E qual que é o grande objetivo da lei? Devolver o controle ao titular, seja ele um cliente, um colaborador, um parceiro, um fornecedor, o controle sobre o seu dado. E controle não é sempre pedir consentimento, pedir autorização para que aquele dado seja tratado. Controle significa transparência. Então, as companhias precisam ser transparentes sobre como elas tratam dados pessoais dos seus clientes ou colaboradores. E um outro grande mito da lei, né, que, como eu comentei, precisaria sempre do consentimento. Na verdade, a lei traz ali uma série de situações, hipóteses, em que os dados podem ser, sim, tratados. Se eventualmente você tem um cliente que faz uma compra num e-commerce, você precisa tratar os dados de endereço desse cliente para encaminhar o produto, entregar esse produto, não precisa do consentimento dele, tem essa hipótese prevista na lei. E ela traz, claro, uma série de obrigações que precisam ser cumpridas pelas empresas. Uma delas, que a gente poderia trazer aqui, como você falou, seriam esses avisos de cookies para garantir transparência, de novo, né? A gente teve esse cenário muito por um efeito manada do que aconteceu na União Europeia, né? A LGPD ela foi aprovada em agosto de 2018 por conta da entrada em vigor em maio de 2018 do GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, que impôs lá, por conta de uma outra norma, inclusive, a necessidade de se coletar o consentimento para cookies, e a gente percebeu esse efeito manada aqui no Brasil também. Mas a lei traz diversas outras obrigações, né? Obrigações, por exemplo, de indicar o que nós chamamos de DPO, Data Protection Officer, que é a pessoa responsável por pilotar esse programa de governança em privacidade, impôs a necessidade de você conduzir um registro das atividades de tratamento. As empresas precisam mapear todos os processos que envolvem dados pessoais dentro da companhia, de onde o dado é coletado, para quem é transferido, onde ele é armazenado, qual o sistema que utiliza aquele dado e por quanto tempo ele é mantido dentro da companhia. E uma terceira grande obrigação das companhias é cumprir os direitos dos titulares. Então, nós, como titulares dos nossos dados, temos direitos agora, os clientes têm direitos sobre os seus dados, os colaboradores têm os direitos sobre os seus dados, e aqui está o grande, né, o maior risco, talvez, para o time de atendimento, que precisa se preocupar muito em conseguir responder a essas requisições. Quais são esses direitos? De acesso. O cliente pode comparecer a uma companhia, encaminhar uma mensagem, fazer uma ligação e pedir acesso aos seus dados. Poxa, quais dados vocês têm sobre o Fernando? A companhia precisa entregar essas informações. Mas o cliente pode, o cliente ou até mesmo o colaborador pode comparecer por meio de diferentes canais de contato. Por isso que é importante que o time de atendimento seja muito bem treinado, tenha um script bem estruturado de como responder a essas requisições e, na medida do possível, nós sempre recomendamos que se tenha um canal de contato específico focado para a privacidade e proteção de dados e que qualquer outra comunicação, requisição de acesso ou exclusão do dado, que acontece bastante também, feita num canal físico, em algum outro canal de contato, seja direcionado a esse canal específico para que seja feita uma gestão adequada dessas requisições. Por que isso é muito importante? Porque a lei estabelece, inclusive, um prazo para que a requisição, por exemplo, de direito de acesso seja cumprida. Ali tem 15 dias para que a companhia responda ao titular. Então, se você não tiver mapeado os seus dados, se você não tiver feito um registro das atividades, dificilmente a companhia vai conseguir cumprir com esse direito nesse prazo, e aí pode estar, como você bem falou, né, comentou, sujeita a sanções previstas na lei ali,
que podem ser aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vem tendo uma atuação importante nos últimos meses, aí, né, desenvolveu consultas e audiências públicas sobre diferentes temas, etc., ou até mesmo por outras autoridades, né, o PROCON, a Senacom, vinculada ao Ministério da Justiça, ou até mesmo no próprio judiciário, se o cliente entrar com uma ação judicial dizendo que o descumprimento daquele direito, o eventual incidente de segurança, o vazamento de dados, né, tenha impactado os seus interesses, enfim, algum direito específico. E vale dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das normas que ela divulgou recentemente foi a norma de fiscalização. Então, ela conduziu uma consulta pública sobre essa norma de fiscalização e aí até uma mensagem importante para o mercado, né, que ela não vai ficar sancionando ninguém, esse não é o objetivo da autoridade. Pela postura que ela apresentou nessa norma, ela vai ter uma postura muito mais responsiva, sugerindo às empresas o que elas devem ou não fazer para estar adequadas, ao invés de adotar mecanismos repressivos, né, ficar aplicando sanção, como você falou, né, a gente teve um período até curto de 2 anos, na União Europeia foi de 1 ano e eles já tinham normas de proteção de dados há bastante tempo. Nós tivemos 2 anos sem uma autoridade para apoiar na interpretação da lei. Então, naturalmente, ela vai sim adotar uma postura mais responsiva, mais tranquila, digamos assim. Então, o que eu sempre digo, né, assim, só está atrasado quem ainda não começou o processo de adequação, né? Se não tiver começado, a sua companhia não tiver começado, é importante começar o quanto antes e não visualizar a Lei Geral de Proteção de Dados como mais uma obrigação legal, né? É uma oportunidade de negócio, uma oportunidade para que a companhia revisite os seus processos internos, torne aqueles processos mais eficientes. É estatisticamente comprovado que um processo com uma menor quantidade de dados, principalmente processos de marketing online, como você comentou, Diego, né, de coleta de cookies, produtos de mídia programática, etc., que o volume menor de dados permite um atingimento, um retorno sobre o investimento maior. Além, claro, né, como a gente está aqui num evento que busca promover confiança e reputação e um bom atendimento, né, o atendimento à lei, o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados reforça essa confiança, essa reputação, essa fidelidade do cliente perante a empresa. Por isso, é importante que se comece esse processo de adequação o quanto antes. Legal. Eu queria ainda ficar nesse aspecto do atendimento ao titular, né, porque a gente sabe que quem é o front da companhia para lidar com os clientes, para atender os clientes, são as áreas de atendimento, saques e coisas nesse sentido. E, às vezes, o cliente chega muito já descontente no atendimento, né? Às vezes, ele recebeu uma propaganda ou uma oferta e ele não sabe muito bem por que ele recebeu. Isso acontece muito no Reclame Aqui. Boa parte das reclamações que tem como tema LGPD no Reclame Aqui, ela está ligada a pessoas que questionam a empresa de por que ela tem determinado dado dela, como um e-mail, como um telefone. Pensando em transparência, pensando em processo, eu acho que isso também acho que também se enquadra, acho que você, Fernanda, também pode comentar um pouco de como lá na Veloy vocês fazem. É uma boa prática ou não ter um canal específico para tratar esse tipo de demanda relacionada à lei? Ou as empresas deveriam não ter um canal específico, e sim derivar processos e ações, seja lá aonde for o canal de acesso desse usuário, e atender ele por lá? Porque, assim, como alguém que também tem que prover segurança para dado de cliente, eu acho que passa um pouco sempre por identificar se, de fato, aquela pessoa que está requerendo alguma coisa sobre um dado é ela mesma, a dona do dado. O que hoje a gente vê de boa prática, e até olhando para a Europa, que está mais madura nisso, que já aplica leis relacionadas a isso, como que é a melhor forma de uma empresa prover um atendimento para um titular de dado?
Posso comentar? Acho que sim, é importante que tenha um canal de contato específico, como eu falei, para permitir que esses pedidos que se possa fazer uma boa gestão desses pedidos titulares, né? Se você concentra no mesmo canal, não é que você está se recusando a cumprir o direito. Pelo contrário, como eu falei, é importante que exista um script bem montado, que você treine o seu time de atendimento para que ele saiba responder a essas requisições e direcione o titular para esse canal, e você consiga aí sim fazer uma gestão e, antes de cumprir o direito, como você bem colocou, confirmar a identidade do titular. Entregar um dado para uma outra pessoa não deixa de ser um incidente de segurança. Se entregarem o meu dado para você, poxa, está errado. Não, só eu deveria ter tido acesso, então eles precisam confirmar a identidade. Como que isso pode ser feito? Desde solicitando dados a mais, né, ou validando que a pessoa entrou em contato pelo mesmo e-mail, por exemplo, que ela tinha cadastrado na página. Se eu tenho um e-mail cadastrado e entro em contato com outro e-mail, pode não fazer tanto sentido, acho que pode não ser aquela pessoa. Afinal de contas, qualquer um pode ali criar um e-mail com o seu nome. Hoje é tão fácil criar e-mail. Então, você precisa validar a identidade. Tem outros mecanismos, como estabelecer a oportunidade de acessar esses dados direto da área do cliente, com usuário e senha. Enfim, tem diversas maneiras de se validar a identidade do titular. Um cuidado importante não é porque eu vou pedir dados a mais para validar a identidade daquele titular que eu preciso pedir muitos dados. Preciso tentar usar a menor quantidade de dados possível, né? Um dos princípios da lei é o princípio da necessidade, ou seja, a gente precisa sempre avaliar quais dados são necessários para aquela finalidade específica. E essa finalidade precisa ser uma finalidade legítima, específica, informada para o titular. E aí, trazendo a questão da transparência que você comentou, como eu falei, acho que devolver controle para o titular significa transparência. E transparência não significa política de privacidade de 10 páginas. As empresas, elas precisam ser criativas. Como que a gente consegue entregar a informação de uma forma simples, fácil e objetiva para o cliente ou para o colaborador, né? Como que ele consegue... Vão ser vídeos explicativos? Vão ser animações? Vai ser uma política de privacidade com desenhos, etc.? Agora, não dá para ser algo super complexo que a pessoa, né, aquelas letras miúdas, que a pessoa não vai entender nada do que está escrito ali. Por isso, ficção jurídica, né? É como vocês chamam, né? Exatamente, é o famoso juridiquês, né? A gente se contrata o advogado, ele escreve lá uma política de 10, 15 páginas, que só ele entende, então a gente precisa ter super cuidado também para conseguir entregar essa mensagem de uma forma até eventualmente lúdica, porque no final de contas a gente está falando dos nossos dados, né? O uso do dado, e isso é importante, o uso do dado do titular pode ter um impacto direto na sua vida, nos seus interesses. Você vai usar o dado dessa pessoa para encaminhar uma notícia, para encaminhar uma oportunidade de emprego, para encaminhar uma campanha publicitária. Tudo isso pode ter um impacto direto na vida de cada um de nós. Legal. E aí, Fernanda, como é que vocês encaram isso lá na Veloy, esse desafio que é novo, mas que é eterno agora? Então, no nosso caso, é um mix entre os dois modelos, entre os dois mundos, né? Então, assim, a vinda do LGPD, ela causou uma mudança na companhia como um todo. Então, isso veio por meio de treinar todos os times, fazer parte de todos os processos. Então, dentro disso, a gente acredita que isso tem que estar em todas as áreas da companhia. Estando dentro das áreas da companhia, a gente também precisa gerir isso. Então, a gente não tem uma célula específica, porque a gente incluiu isso em todos os nossos processos, porém, a gente tem vários mecanismos para checar que isso está sendo feito. Então, hoje, a gente tem motivos de atendimentos específicos para isso e a gente mede. Então, por exemplo, a gente tem uma avaliação de tudo que acontece nesse meio do LGPD com 100% do board e do grupo inteiro, quinzenal. Então, a gente entende quais foram os acionamentos, o que aconteceu. Então, a gente gere o processo que faz parte de toda a companhia. Então, ele não fica numa célula específica. Então, é um meio entre as duas coisas. Legal. Acho que um pouquinho mais para frente ali, eu vou te fazer uma pergunta sobre esse processo todo, para a gente entender um pouco mais, porque o Fernando é um consultor, né? Ele é um cara que vai olhar para aquilo que você tem e vai te dizer, olha, o caminho para você
estar adequado ou ter boas práticas de proteção e de privacidade são esses. Mas depois a gente sabe que quando chega aquele relatório de 500 páginas, alguém tem que fazer isso acontecer, ou seja, na prática a teoria é outra, né? Então, depois eu queria ouvir um pouco mais de você, de como vocês estão, dos desafios. Eu tenho aqui também, eu posso contribuir também um pouco como foi isso no Reclame Aqui, e eu acho que a grande questão da LGPD, muito mais que focada em ajuste de termos jurídicos ou de material jurídico, e muito mais do que implantação de controles e de tecnologias que suportem todas essas ações, eu acho que a gente precisa criar uma cultura de privacidade e de proteção dentro da companhia, sabe? A mesma coisa que a gente tem quando a gente fala aqui de cultura, de ser uma empresa que é legal com os colaboradores, que dá atenção a valores humanos. Eu acho que a proteção do dado, a privacidade, que é um tema que está muito em voga hoje e onde a LGPD entra muito fortemente, ela é uma cultura que ainda precisa ser desenvolvida dentro das companhias, e precisa em todas as áreas, né? Desde a concepção de um serviço novo, de um novo produto, de uma inovação que você vai fazer. De repente, você tem lá uma inovação para fazer e você precisa, para fazer aquilo, compilar um monte de dado de alguém, mas você não disse que você ia fazer isso para a pessoa quando ela te deu o dado. Você pode, você não pode. Será que as áreas de produto, as áreas que estão pensando na evolução dos serviços, elas estão antenadas nisso? Ou a privacidade é by design, está lá na concepção? Então, eu acho que é um tema, assim como segurança foi durante um tempo e começou a ter uma cultura de se pensar em segurança, por exemplo, desde o começo da construção de uma aplicação, eu acho que privacidade vai ter que fazer esse mesmo caminho, né? Fernando, tem uma coisa também que eu acho que é uma curiosidade minha. A gente já falou sobre isso. O Batista Luz atende o Reclame Aqui. O Fernando é o cara que capitaneia o time lá que atende a gente. E a gente já teve debate sobre isso para ver como que a gente lida com isso, que é a questão do descarte de dados. Então, a lei ela fala de descarte e o direito da pessoa de exclusão. Só que a gente tem um ordenamento jurídico que, às vezes, obriga uma companhia a reter aquele dado para cumprir outras finalidades. Vou citar aqui Marco Civil da Internet. E vou citar o Reclame Aqui como exemplo. Toda publicação que é feita no Reclame Aqui, o Marco Civil determina que você mantenha registro sobre a titularidade daquela publicação durante algum tempo. E não é incomum o usuário publicar a reclamação, fazer o cadastro, publicar a reclamação. Às vezes, ele resolve o problema dele e, na sequência, ele pede para excluir tudo sobre ele. E aí a gente tem que lidar com isso. Tem que lidar que ele tem o direito de fazer aquele pedido, mas a gente tem uma outra lei que determina que, se algum agente público me perguntar dados, e acontece isso no Reclame Aqui o tempo todo, a gente fornece informação para ministérios públicos, delegacias de polícia, que investigam crimes e condutas, a gente precisa entregar informação. Como que a gente lida com isso? Como que as empresas lidam com isso, com essa diversidade de regimentos e de leis que a gente tem, onde uma lei sobrepõe a outra, e quando a gente não tem a ANPD para a gente perguntar o que a gente faz para ela? Excelente pergunta, Diego. Acho que, antes da lei, vale dizer, a gente já tinha um cenário regulatório bastante complexo, né? Só a nível federal, mais de 40 normas que tratavam sobre privacidade e proteção de dados. E a LGPD, e muitas dessas normas setoriais eram conflitantes entre si, né? E a LGPD veio justamente para centralizar essas regras, criar uma regra central a todos os setores da economia, né? Criar uma regra mais clara para as empresas, que agora sabem o que podem fazer com seus dados, e para os titulares, que sabem como eles podem exercer os seus direitos. Mas nenhum desses direitos que a gente comentou aqui, o direito de acesso, o direito de oposição, que é, por exemplo, descadastrar ali no e-mail, que hoje a gente clica, né, e continua recebendo. Aquilo ali deveria ser interrompido imediatamente. Quando você clica descadastrar, é uma obrigação legal interromper o envio dessas comunicações. Um outro direito é o direito de eliminação, mas nenhum desses direitos é absoluto. O que significa isso? Precisa analisar caso a caso, porque muitas das vezes, principalmente no caso do direito
de eliminação, os dados não poderão ser apagados, como você bem colocou, por 2 motivos principalmente. Primeiro, porque você pode ter uma obrigação legal de manter esses dados, seja o Marco Civil ou alguma outra legislação, tem obrigações fiscais, né, tributárias, você precisa manter uma série de informações dentro de casa, questões trabalhistas, que também exigem a manutenção de dados dentro de casa. Então, dificilmente você vai precisar eliminar o dado, você vai sempre ter alguma justificativa, não sempre, mas em boa parte das situações você vai ter alguma justificativa para retornar para aquela pessoa falando, olha, sinto muito, eu não posso apagar o seu dado, seja por uma obrigação legal ou porque você precisa se defender num processo. Então, imagina um cliente, né, fez uma compra no e-commerce, uma semana depois ele pede para o e-commerce apagar o dado dele. O e-commerce vai responder, pode responder, olha, educadamente, claro, afinal de contas, a gente está criando um laço de confiança aqui, né? Olha, não vou apagar, não poder apagar o seu dado nesse caso específico, porque você eventualmente pode ingressar, eu preciso resguardar os meus direitos, e aquela pessoa pode ingressar com uma ação judicial, e aquela companhia precisa se defender no processo. Então, cada pedido de eliminação, ou qualquer outra requisição de direitos, precisa ser avaliada, porque pode ser que ela não possa ser cumprida. Mesmo o direito de acesso aos dados, talvez não possa ser cumprido. Às vezes, o acesso ao dado pode envolver algum segredo de negócio da companhia. Então, eventualmente, a pessoa pede lá acesso a informações que são delicadas, aos e-mails, né? Isso é muito comum quando o colaborador pede acesso aos e-mails que ele tem na empresa. Poxa, não posso te entregar os e-mails porque tem muita informação confidencial aqui, então, sinto muito, eu posso entregar essas outras informações. Claro que aquelas que não tiverem, não se enquadrarem nesse conceito, elas poderão ser entregues. Entendi. Legal. Tinha uma pergunta aqui que eu ia direcionar mais para o Paulo, mas eu acho que ele não vai conseguir participar com a gente. Mas como a Fernanda é head de TI, ela vai navegar bem nessa também. Então, eu vou fazer para você, Fernanda. Geralmente, quando a gente precisa passar por um processo de adequação a alguma coisa, tecnologia está envolvido, né? Hoje, a gente não fala de empresas, hoje em 2021, onde tecnologia não seja ferramenta ou, às vezes, a principal parte de um processo que a gente precisa executar. E aí, a primeira coisa é, bom, eu preciso me adequar à LGPD, eu tenho que fazer uma série de coisas aqui. Eu preciso fazer um data mapping, eu preciso fazer uma classificação de informação, eu preciso entender por onde meu dado trafega, quem tem acesso ao quê, quais são as políticas de acesso, o permissionamento. E aí a gente chegou e cria lá, e a gente cria na nossa estrutura corporativa uma série, empilha um monte de tecnologia lá no escritório e faz aquilo, e faz o escritório virar um bunker, um lugar onde a gente consegue ter muito controle do que acontece naquela rede. E aí chegou a pandemia, para proteger nossos colaboradores, a gente teve que colocar muita gente em home office, e aí do dia para a noite, a gente vê os controles que a gente tinha criado, os sistemas que a gente tinha implantado não endereçarem tamanha segurança a partir do momento que a pessoa está com o dispositivo na casa dela, que ela está trabalhando, às vezes, se conectando através da rede doméstica dela, que certamente tem muito menos proteção do que uma rede corporativa. Como é lidar com isso? Assim, como foi para vocês na Veloy lidar com isso? Eu sei que você está na Veloy há menos tempo, né, que o começo da pandemia, mas olhando um pouco para onde você estava também nessa época, como que foi esse processo? Como que a gente consegue garantir que os controles que a gente criou para proteger o dado do nosso cliente vão continuar funcionando em um cenário pandêmico, vamos assim dizer, principalmente de home office? Uma vantagem, tanto da Veloy quanto de várias companhias, é que o home office ele já estava criado um pouco antes. Então, vários dos controles já estavam estabelecidos, porque senão seria impossível da noite para o dia a gente criar uma rotina e uma política tão forte de segurança, né? Dentro da companhia, dentro da Veloy, a gente tem toda essa parte de estabelecimento de políticas corporativas, elas são da holding, elas são do grupo.
Então, sendo assim, a gente já tinha as VPNs criadas, todo o formato de acesso já estabelecido. Então, como a gente já tinha esse home office antes, essas políticas elas já eram existentes e a gente já tinha esse controle. Quando a LGPD chegou, ela já tinha promovido toda essa mudança de processos, essa forma de fazer diferente e essa preocupação com todas as áreas da companhia. Então, é um tema bem sério lá dentro. Então, por a gente ter uma origem nos bancos, a gente tem políticas que já atendem até as regras do Bacen. Mesmo a gente ainda não tendo essa obrigação, a gente, por essência, a gente sempre já seguiu. Então, a gente já nasceu com essas exigências bem restritas. Então, por isso que a pandemia, a gente não teve essa dificuldade tão grande de transição, porque essas políticas já estavam estabelecidas antes. Legal. É uma vantagem de empresas do setor bancário e de derivadas do setor bancário que essas empresas são reguladas e têm controles muito fortes e muito criteriosos há muito tempo, né? Desde a década de 80. Então, não é uma novidade, né? Talvez algumas questões em processos, em práticas que eram realizadas seriam importantes, mas é uma empresa que já está meio que compliance, assim, por conta da própria origem, né? Uma outra coisa assim que eu acho que eu queria saber de você, Fernanda, a gente sempre pensa na bala de prata, né? Então, eu quero um sistema para LGPD. Mas como assim um sistema para LGPD? Não um sistema que vai endereçar todos os aspectos da LGPD e vai resolver tudo para mim. Geralmente, quando a gente vai ao mercado para procurar soluções, é meio que assim que a gente fala para os consultores e para os fornecedores que a gente tem contato e que nos fornecem. Existe bala de prata? Existe sistema mágico que você vai plugar, vai treinar um time, vai entregar na mão dele e as coisas vão acontecer? Ou é um trabalho muito mais de entender como os processos acontecem em um determinado setor, fazer validações, implantar alguma coisa que se conecte, talvez, no seu escritório de LGPD? E como manter isso vivo, porque Star Compliance não é uma atividade que tem começo, meio e fim. Talvez um processo para começar a Star Compliance com alguma coisa seja isso. Mas Star Compliance é um exercício rotineiro, diário, de manter os controles e a qualidade deles. A gente resolve com um tiro só? Com uma coisa mágica que talvez algum fornecedor bata um dia na porta e fale, eu tenho? Então, quando o LGPD chegou, existiu essa crença no mercado, né? Então, quando tudo começou a se discutir, a ter datas e tudo mais, as pessoas pensavam que era muito sobre rever contrato, estar protegido os termos. Então, assim, a primeira grande onda aconteceu em vamos olhar todos os nossos contratos, vamos adequar e vamos começar por aí. E para a TI, normalmente chegou a demanda, vamos comprar um sistema. Como se um sistema fosse resolver, né? Quando a gente começa a entrar na essência da lei e de todos os processos, a gente vê que isso é uma mudança de mindset. É uma questão muito mais cultural do que qualquer coisa. Porque ele passa por capacitar todo mundo da companhia. Então, todo mundo tem que ter, por essência, proteger esse dado. Então, tem um forte tema ali em treinamento. E quando a gente fala de tecnologia em termos de sistemas, os sistemas são poucas coisas. São o sistema para consulta, sistema para gestão do dado, mas o que realmente faz diferença são os processos. A gente precisa entender realmente em que processos tocam aqueles dados, como que a gente vai fazer armazenamento. Então, quando a gente fala de um projeto de LGPD, ele envolve realmente 100% da companhia, porque ele passa por muitas partes, né? Ele passa por temas muito mais de negócio do que tecnologia. Então, quando a gente fala de tecnologia, realmente, a gente precisa ter um sistema de gestão de consentimento, a gente precisa ter criptografia dos dados, a gente precisa ter um mascaramento mais avançado. Porém, o que realmente faz diferença é cada um dos nossos processos estar em compliance. E, como você falou, não é uma questão de começo, meio e fim.
Então, é como que a gente coloca todo mundo na mesma página, como que a gente cria uma cultura e como que a gente tem um mindset realmente de criar as coisas já pensando nisso. Porque o meio de fazer do passado, você construía tudo, o produto nascia, a tecnologia entregava, no dia de entrar em produção, perguntava para o pessoal de segurança e eles falavam, não, isso aqui não pode entrar. E aí virava aquela crise. Então, hoje em dia, não. Hoje em dia, é como que se você já cria esse produto pensando nisso. Como que realmente isso é parte da cultura da companhia. E não simplesmente um tema de uma área segregada que tinha, num passado ali, toda uma obrigação e era impossível. Não consegue controlar. Né? Então, realmente, é uma mudança cultural, é uma mudança de mindset muito grande para a companhia. Legal. Legal você falar em cultura e falar em processo, assim, que tem que estar em todas as áreas, porque é uma coisa que a gente também veio exercitando nesses últimos 2 anos. Né? Por exemplo, vou dar até um exemplo aqui do Reclame Aqui, uma coisa que aconteceu no ano passado. A gente abriu uma página para os nossos usuários se cadastrarem para participar do evento, do RH Trust 2020, mas a gente não pediu consentimento para fornecer aquele dado para os nossos patrocinadores. E a gente não pôde fornecer, simplesmente assim. Talvez, em outros tempos, esse gatilho ou essa restrição ela não estivesse em voga e talvez a gente tivesse fornecido. Mas o fato do time que está cuidando desse projeto ter falado, opa, espera aí, a gente não... Como o evento foi antes da entrada da lei em vigor, na verdade, o começo das inscrições foi antes da entrada em vigor da lei, mas ele aconteceu quando a lei já estava atuando, já estava em vigência, a gente tomou a decisão de não fornecer e explicar para os nossos fornecedores que teriam direito a ter acesso àquele dado, que a gente não coletou o consentimento expresso das pessoas. Esse ano a gente fez, tá? Esse ano tem lá uma política de privacidade, tem um aceite quando você entra, quando você se cadastra. Então, tudo isso traz um jeito de pensar produto e de pensar como a gente lida com o dado dos nossos usuários e dos nossos clientes, que até pouco tempo atrás a gente tinha muito menos maturidade, a gente tinha muito menos controle, vamos assim dizer. E outra, o dado que a gente coletou para esse evento tem uma finalidade que tem uma proposta e ela é específica, e ela fica ali. Não dá para pegar esse dado, levar para um outro sistema de e-mail marketing, disparar alguma coisa por lá, porque a gente tem o dado disponível. Não pode, a gente não coletou o dado com esse fim, então a gente não pode fazer. Então, todo esse exercício hoje vem amadurecendo e, na minha humilde opinião, eu acho que isso está fazendo com que a gente crie mais transparência e mais segurança para os nossos clientes. Quando a gente passa a refletir sobre isso e sobre a responsabilidade que a gente tem perante aquele cliente na hora que a gente pega um dado dele e que a gente vai fazer apenas aquilo que a gente disse para ele que a gente vai fazer, ou se a gente pretender fazer alguma outra coisa, a gente vai repetir o consentimento dele, eu acho que isso vai fazendo com que aquele usuário, toda vez que ele nota que a gente está fazendo isso, ele crie mais segurança e mais confiança, que a gente é um lugar que ele pode ter confiança e depositar o dado dele conosco. Né? Então, eu acho que tem isso. Eu vejo... eu participo de alguns eventos, e geralmente relacionados à tecnologia, onde a LGPD está muito focada em vazamento de dados. Parece que vazamento de dados evitar vazamento de dados, e geralmente esses vazamentos de grande proporção, é a única coisa que você precisa fazer para você cumprir a LGPD. Aí vem o Fernando aqui e diz, não, cara, o cara pode entrar em contato com você amanhã e falar que ele precisa ter acesso a toda a informação pessoal que você tem sobre ele. Você está pronto para isso? Você não resolve isso com sistemas de segurança, com uma política de segurança, com um appliance novo, com criptografia. Você resolve isso sabendo onde está o dado daquela pessoa, que dado que você tem. Isso a gente está falando de dado pessoal. E se a gente estiver falando de dado sensível, a gente tem outras obrigações aí, até outras questões bem mais complexas do que um nome, um CPF, por exemplo. Então, eu acho que a LGPD ela é uma lei, como eu disse no começo, contemporânea, que fala muito
sobre aquilo que a nossa sociedade é e sobre os medos e os receios que a gente, enquanto pessoa física, enquanto cidadão, a gente tem com relação aos dados que a gente fornece todos os dias em um monte de lugares. Então, quando você se vê envolto com uma questão que a LGPD às vezes está fazendo seu dia de trabalho ser um pouco mais difícil, lembre-se que quando você terminar seu expediente, você é um cidadão, você é um cliente, e você gostaria que as empresas com as quais você faz negócio estivessem tratando do dado do jeito que a empresa que você está trabalhando está fazendo você cumprir com o dado que foi entregue a ela. Então, eu acho que a gente está terminando aqui o tempo, tem mais 6 minutos. Eu queria entregar para vocês uma pergunta, ela é meio capciosa, assim, mas eu acho que ela é importante de ser feita. 1 ano que a lei entrou em vigor, 2 meses que as sanções começaram a valer. Vocês acham que a gente tem motivo para comemorar? Vocês acham que aquilo que a LGPD pensou em trazer para o cenário de proteção e privacidade, ela está conseguindo? Ou vocês acham que ainda é alguma coisa que está muito no topo do iceberg, está muito em grandes empresas, em grandes corporações? Vocês acham que lá na barbearia, onde o cara pede seu CPF, se você quiser CPF na nota, e anota no caderninho para ele depois emitir o cupom fiscal, vocês acham que essa informação ou esse cuidado está chegando em 100% da onde ela deveria estar chegando, ou a LGPD ainda é uma lei para grandes corporações, grandes e médias corporações e empresas de tecnologia ou que têm serviços tech? Pode começar, Fernando, por favor. Bom, é uma lei nova, né? Tem 1 ano, é um processo, como eu comentei, usar dados adequadamente não pode ser visto como apenas uma obrigação legal dessa nova lei, mas como uma nova forma de fazer negócio. Precisamos de uma mudança de pensamento, né? Mudança de cultura, e mudança de cultura demora anos, então é natural que a gente precise esperar algum tempo até que esses pequenos negócios, pequenos comércios, etc. E até mesmo os clientes desses comércios, que muitas vezes ainda não conhecem a lei, tenham conhecimento de quais são essas obrigações, esses direitos, etc. O que é importante deixar claro, né, que a Fernanda comentou, é que esse processo de adequação não é um projeto estanque, né? A gente precisa estabelecer um programa de governança dentro da companhia e sempre acompanhar todas essas atividades. Claro que, a partir de agora, e a autoridade vem tendo um papel super importante, eu diria que a gente não estaria muito feliz se a autoridade não estivesse criada ainda, mas já foi criada, eles estão atuando super ativos, etc., divulgando uma série de materiais. Esse é o principal, até para direcionar essas companhias, né? Uma grande corporação tem o apoio de consultores externos, consultores internos. Agora, pequenos negócios precisam realmente do apoio da autoridade para conseguir interpretar a lei, saber como estabelecer aquele processo, como adequar o seu negócio ao que a legislação exige. Eu, particularmente, acredito que avançou muito rápido, de forma muito surpreendente. Assim. Acho que meu ceticismo, há 2 anos atrás, ele era muito maior, porque naquela época ninguém falava disso, ninguém preocupava com isso. Hoje em dia, dentro das grandes corporações, com certeza já é um tema muito mais maduro, né? Tem muito ainda para evoluir, mas acho que a gente já está num bom patamar. E hoje eu já vejo muitas pessoas que não têm nenhuma relação com esse mundo corporativo falando sobre isso, discutindo, perguntando. Então, assim, hoje você vai no médico, ele te toca nesse assunto. Você entra em alguns locais que são locais pequenos, você vê que já tem a preocupação. Então, eu acho que pelo curto espaço de tempo, acho que a maturidade ela aconteceu de forma muito rápida, mas com certeza ainda é um começo muito, muito, muito pequeno. Acho que tem muito a evoluir, a humanidade como um todo nesse sentido, porque acho que ainda tem grandes passos para ser dados. Acho que assim foi mais rápido do que eu esperava, mas com certeza falta muito ainda para a gente ter realmente uma segurança e, como você falou,
terminar o dia de trabalho e a gente está tranquilo. Hoje em dia, a gente sabe que não está. Acho que os dados eles estão por todo lado, então, tem um passado, aí, um legado bem complexo. Então, acho que ainda tem muito a evoluir e eu espero que a lei ela passe a valer com mais frequência, com mais entusiasmo, exatamente para a gente evoluir como todo mundo aqui dentro do Brasil. Eu concordo com vocês, eu acho que um ano é muito pouco tempo. Eu acho que, se a gente pensar em grandes empresas, médias empresas, eu acho que isso está bem maduro. Pessoalmente, eu acompanhei alguns processos e a gente também fornece software, né? Então, a gente nota que há uma preocupação. Uma coisa que não existia era formulário para você preencher sobre boas práticas de segurança da informação e privacidade. Agora é normal, cara. Você vai contratar alguém, você vai mandar aqueles formulários e você vai esperar. E você vai avaliar se, de repente, você está fazendo negócio com uma empresa que tem o nível de cuidado que você gostaria que ela tivesse, que, às vezes, você presumia que ela tinha, mas você não tinha um processo para fazer esse tipo de avaliação. Eu acho que hoje a gente tem. Então, eu acho que, ainda na base, a gente está muito incipiente ainda. Eu acho que é uma lei que... Mas eu acho que isso é natural, eu acho que começa de cima e os principais vão atrelando e vão exigindo isso dos seus fornecedores, que vão exigindo dos seus, até que a gente chega na base. É um processo longo, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Bom, nosso tempo está acabando, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. Espero que a gente tenha conseguido levar para o pessoal que assistiu a gente um pouco mais de informação. Às vezes é um tema que o pessoal considera chato, mas ele é importante. Tá? Então, todo mundo que trabalha com atendimento e que pensa em ter uma empresa mais transparente e onde os consumidores confiem mais, isso é necessário. E eu queria só, uma coisa que eu queria ter feito lá no começo, mas eu esqueci de fazer, mas agora eu lembrei de fazer. Queria dizer que é uma honra, Fernanda, ter uma mulher como head de tecnologia sentada aqui conversando com a gente hoje. A gente sabe que o mercado de tecnologia ele ainda é um mercado muito masculinizado, só tem homem. Isso tem uma série de razões históricas aí, desde mulheres não serem incentivadas a seguir carreira de tecnologia. Então, a gente vê nas faculdades que são poucas mulheres que se interessam e que cursam. E, pior ainda, mulheres que chegam num nível executivo em grandes corporações. Então, prazerzaço ter você aqui. Acho que você é referência para todas as mulheres aí que quiserem seguir esse caminho da tecnologia. Obrigado pela presença. Muito bom, gente. Obrigado, Diego, Fernanda, Fernando. A gente tem perguntas. Eu vou pedir a licença para a direção, para pegar aqui uns 3 ou 2 minutinhos do nosso espaço entre um painel e outro. Tiveram várias perguntas. A gente esperava mesmo que esse tema ia surgir muita dúvida do público. A gente separou 4 dúvidas, ali pegando umas que pareciam com a outra, e uma observação, queria que vocês comentassem, talvez uns 30 segundos para cada uma, eu sei que é pouco, mas vamos lá. A Reilane Rodrigues disse o seguinte: onde ela trabalha, ela, por motivos de políticas da empresa, ela não pode passar o motivo quando a transação é cancelada, não pode. Como ela pode passar isso para o cliente? Claro que os clientes ficam bravos, pedem algum motivo. Como que ela pode passar isso para o cliente sem ser afetada nos indicadores? Ou não, ela tem que passar? Bom, eu não sei quais são esses indicadores aí, né? Mas, enfim, ela tem que... O que a gente precisa entender é se essa informação, né, sobre que foi solicitada pelo cliente, né, de aprovação ou não, se não envolve, como eu falei, algum segredo de negócio. Às vezes, né, se for, vou dar um exemplo aqui, não sei se é esse o caso, mas se for uma situação de aprovação de crédito, pode ter lá um cálculo relacionado que faz parte do segredo de negócio da companhia. Então, ela pode se recusar a fornecer aquela informação específica, como eu tinha comentado aí ao longo da apresentação. Então, dependendo da situação, a gente pode se recusar a fornecer a informação. Você entender se realmente faz sentido ou não nesse caso específico. Se não fizer, teria que fornecer. Beleza, vou para a próxima então, para a gente não tomar muito tempo. Respondem quem vocês quiserem, fiquem tranquilos. O Jonathan falou o seguinte, talvez, Diego, você consiga responder essa. Como que ele faz para abordar o consumidor, para ele pedir a atualização de dados no Reclame Aqui?
Não entendi. Assim, ele recebeu uma reclamação. Ele não dá detalhes. Como abordar o consumidor para solicitar atualização de dados no RA? Tá. Toda vez que uma reclamação é publicada, na teoria, o dado do consumidor... Precisa ser atualizado. Não precisa ser, mas a gente espera que esteja. Ele teve que se autenticar com uma conta de e-mail, por exemplo, e quando ele vai fazer a reclamação, ele fornece naquele ato os telefones pelo qual ele precisa ser contactado. E os demais dados cadastrais são dados que não mudam. O seu CPF não muda, seu nome pode mudar, e aí a pessoa pode alterar no Reclame Aqui, é um direito que ela tem de correção, inclusive, mas, na teoria, o dado já vai meio pronto. Se o dado estiver desatualizado, ele pode entrar em contato com esse cliente e falar que, para ele, de repente, poder seguir o atendimento, ele precisa atualizar o dado, desde que o dado... que eu não sei se ele está se referindo ao dado do cadastro da pessoa no Reclame Aqui, ou, às vezes, ao cadastro da empresa, que, às vezes, precisa ser atualizado para ele fazer um atendimento. Eu não vejo problema se a empresa estiver pedindo informações que são necessárias para a prestação de serviço, que, de repente, ela precisa atualizar. Então, eu acho que a abordagem é meio que explicando para o consumidor o motivo dele estar pedindo, que eu acho que é um pouco do ponto ali que o Fernando também colocou, porque, às vezes, a gente recebe, como consumidor, a gente recebe uma resposta muito seca, não posso. De repente, fala, não posso porque envolve um segredo industrial, envolve um segredo de negócio, a gente tem aspectos aqui que não nos permitem. Às vezes, isso já seria o suficiente, mas... Bom, muito bem. Se tiver mais tempo, Davi, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Bom, vamos lá, vou ler do jeito que está aqui. CPF do titular do cartão que foi usado para uma compra. Essa informação para prevenção a fraudes é direito do lojista? O lojista ou qualquer outro, né, responsável por um comércio, ele pode usar dados para uma finalidade de prevenção à fraude. Inclusive, ele pode acabar se valendo de dados adicionais coletados de outras fontes para validar essa informação. Isso é muito comum. Então, eu coleto o seu CPF, coleto o seu endereço para confirmar que você é você mesmo ou que o seu cartão é seu. Isso a companhia vai lá e bate em outra companhia fornecedora desse serviço de prevenção à fraude para validar a identidade. Super tranquilo. Ótimo. Essa pergunta foi do Luiz Pina. Vou perguntar para você, Fernanda, a Juliana da Silveira, pergunta o seguinte: como é que vocês entendem, vocês falaram um pouco sobre isso aqui, sim, a situação dos termos de aceite para o usuário? Como é que tem sido recebido isso? Hoje, os termos eles já estão mais maduros. Então, hoje, a gente já tem uma dinâmica de mercado que a gente já tem experiência com isso. Então, no começo, eles eram muito técnicos, muito formatados ali pelos advogados, que falam um pouquinho difícil, Mas, hoje em dia, a gente tem visto, em geral, no mercado, um olhar de experiência do cliente, de como falar, de como comunicar, de como ser efetivo nessa comunicação. Então, hoje em dia, eu tenho visto que está realmente muito mais user-friendly e a gente tem conseguido atingir isso de forma mais efetiva. Muito bem, então um comentário para finalizar. A Tayla comentou o seguinte sobre e-mail marketing. Ela disse que é um ponto, ela pergunta se é um ponto ainda que precisa melhorar, porque muitos ainda não entenderam que e-mails também são sérios e que não devem ser divulgados sem consentimento. O que vocês acham? A atividade de e-mail marketing ela é permitida. Para você encaminhar publicidade, você não precisa necessariamente do consentimento. Isso é importante dizer. Como eu comentei, tem outras situações na lei que permitem o tratamento de dados. Então, uma pessoa que comprou uma bermuda e agora vai receber uma campanha de um tênis de corrida, por exemplo, ela, em tese, não precisaria do consentimento. Pode ser que a companhia prefira coletar o consentimento também. Mas o e-mail ele é importante, sim. E o mais importante do e-mail marketing é que aquela opção de descadastrar que eu comentei, de oposição, não quero mais receber, que seja efetivo. Hoje você clica lá e continua recebendo, recebe mais. Tem que ser efetivo. Você clicou descadastrar, interrompe a comunicação. Muito bem. Obrigado, Fernando, Fernanda, Diego. Agradeço muito. Obrigado pela participação de todos a mais esse painel da RA Trust Experience edição 2021.